Nós estávamos falando em um dos nossos vídeos, baseados no texto de Marcos, capítulo 14, versículo 1 a 2, porque o plano de certas pessoas é de fazer o mal para alguém. Porque as pessoas se reúnem para fazer o mal para alguém. Nós havíamos falado que isso acontece porque o ser humano traz em si uma quebra de conexão com aquilo que é o bom, aquilo que é a origem pura de todas as coisas, a origem pura do universo. O ser humano é um reflexo vivo, é um representante, é uma micro-representação da origem pura do universo. E ele quebrou essa ligação que ele tinha com o Criador, com aquele que é a pré-origem de tudo. O ser humano quebrou isso já na pré-história, já há muito tempo atrás. E ele quebrou essa conexão, quebrou essa ligação, e ao quebrar a ligação com Deus, o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que é essa representação pura, não é mais puro, ele se tornou impuro. Ele continua tendo nele reflexos da imagem e semelhança de Deus, porque o ser humano tem potencial para fazer grandes coisas e faz grandes coisas. Nós havíamos comentado isso, né? Nós comentamos como os avanços tecnológicos, cura para doenças, descobertas importantes para a humanidade, favorecem a humanidade. Por outro lado, nós vemos que apesar dessas descobertas, avanços e conquistas, há também sempre um contraponto de algo destrutivo, algo maligno, algo que desagrega o ser humano, algo que desagrega a sociedade. E nós vemos aqui nesse texto que os sacerdotes e os escribas ali de Jerusalém estavam bolando um plano, estavam arquitetando um plano. Isso está em Marcos 14, versículo 1 a 2, lembrando aqui de novo esse texto, para você dar uma olhada depois. Eles estavam tramando, urdindo uma trama ali para como iriam pegar Jesus à traição. E eles não queriam fazer isso durante a festa da Páscoa, porque era uma festa importantíssima, havia milhões de pessoas ali, muita gente em Jerusalém, visitando Jerusalém para participar deste evento. Só que eles não queriam causar tumulto, então estavam procurando um jeito de pegar Jesus fora, assim, da vista da multidão. Eles temiam também que esse tumulto poderia gerar uma intervenção militar de Roma, já que Roma dominava a todos ali. Mas veja que o ser humano é assim, por mais que ele tenha instituições que foram criadas para resolver problemas, instituições que foram criadas para promover a ordem, e aqui os sacerdotes, essa instituição sacerdotal foi criada no Antigo Testamento, quando Moisés estabeleceu, ungiu Arão e os descendentes de Arão para serem sacerdotes ali do tabernáculo, e estes sacerdotes iam cuidar do culto, iam interceder pelo povo, eles sacrificavam, faziam sacrifícios dos animais em favor da expiação do pecado do povo. Só que aqui os sacerdotes estão sendo, milênios depois de terem sido estabelecidos, os sacerdotes estão sendo pessoas rancorosas, pessoas temerosas, pessoas cheias de pensamentos negativos, que se juntam com os escribas para tentar um jeito de prender Jesus à traição e levá-lo à morte. Eles estavam planejando como matar aquele jovem mestre, que estava curando tanta gente, ensinando as pessoas a viverem uma vida transformada, ao renascimento interior. E eles não queriam saber disso, eles não se interessavam nisso, eles estavam procurando ver, entender
compreendiam que Jesus era um herege, que ele era uma ameaça ao establishment, ele era uma ameaça ao status quo, ou ele era uma ameaça para a ordem que eles entendiam que tinha que ser mantida, como eles entendiam que tem que ser mantida. De qualquer forma, eles queriam tirar Jesus da jogada e tirar de uma forma fulminante, matá-lo. Para matá-lo, eles tinham que fazer as coisas de uma forma, tramar de uma forma legal. Digamos, tinham que usar, entre aspas, a Constituição, entre aspas, ou a forma como eles iam interpretar a Constituição, para impedir o mestre de continuar a viver. Só que o que eles não sabiam é que, ao mesmo tempo que estavam tramando o mal, na verdade, Deus iria usar isso tudo aí, porque Deus enviou seu Filho exatamente para isso, para morrer pela humanidade, para morrer, para oferecer seu corpo como uma chave, como um catalisador de maldições, de condenações em si mesmo. Jesus ia receber as condenações nossas, nossa condenação espiritual, ele ia receber sobre si o peso de nossos desvios, os desvios da humanidade, ele ia receber sobre si, com aquele ato de ser ele preso, torturado e crucificado, ou morto em uma cruz de madeira ali, que era uma forma de suplício e de morte terrível que os romanos adotaram para servir de exemplo para qualquer rebelde, etc. Então Jesus, ao ser traído e entregue, ele ia, na verdade, também ele estava cumprindo um plano soberano de Deus. Então Deus não deixa nada à toa no universo, ele une as pontas. Tudo no universo tem uma ligação com alguma coisa que está dentro do plano básico do todo. Há um plano fundamental que foi tecido, que foi estabelecido, que foi decretado. Há decretos que estão no subsolo dos acontecimentos, de tudo que vemos na história. Há também o pecado humano. Os decretos de Deus não isentam o ser humano de sua culpa. O ser humano faz o que faz, o ser humano se desvia, o ser humano comete fraudes, tortura as pessoas, quebra as leis, causa desequilíbrios naturais, destrói a natureza, maltrata os animais, age de forma irresponsável para com a sociedade, para com o seu próximo. O ser humano faz tudo isso por culpa do ser humano mesmo, não é culpa de Deus. Não é porque Deus tem um plano para o ser humano fazer assim, não. É que o ser humano, ele se desviou dos planos originais de Deus. Os planos de Deus vão se cumprir, vão acontecer. E um dos planos principais, Deus já mostrou quando trouxe o seu Filho até aqui, na nossa dimensão. O Jesus se tornou ser humano, viveu em nosso meio, para poder nos atrair de volta ao caminho da luz, da restauração, ao caminho da verdade. E aqueles que são atraídos a este caminho e se reúnem em torno dessa verdade, são chamados de a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é um mausoléu, a Igreja de Cristo não é um império cheio de templos de pedra, cheio de castelos e de homens cheios de toga, fazendo rezas decoradas. Não, a Igreja de Cristo, ela é composta de pessoas que são convertidas a Cristo, pessoas que recebem o Espírito Santo. Pessoas de qualquer cultura, qualquer nação, qualquer raça, qualquer cor, de diversas culturas. Isso não é monopólio de uma instituição, de uma igreja X, de uma igreja tal na história, não. Existem igrejas que são mais fiéis à Bíblia, mais fiéis à verdade de Cristo. Existem igrejas menos fiéis. E existem igrejas que derraparam totalmente fora da fidelidade, que já se distanciaram tanto que são consideradas sinagogas de Satanás.
São igrejas totalmente desviadas dos princípios de Cristo, dos princípios bíblicos, igrejas que desviaram dos planos de Deus. Tem hora que alguns grupos começam a voltar para os planos de Deus. E tem alguns grupos, algumas igrejas, que se tornam bem firmes na vontade de Deus. Isso varia, e é por isso que você deve buscar o ensino bíblico exato, uma igreja que ensine com exatidão os textos bíblicos, sem muito alarde, mas com mais verdade. Tem igrejas que fazem alarde e tem igrejas que buscam a verdade. Dá até uma rima aqui para você guardar bem o caminho certo. Então esses escribas e fariseus estavam errados fazendo mal, mas mesmo no erro e na maldade Deus está agindo para criar o bem, para formar a restauração, para trazer a lume, a verdade transformadora para a vida das pessoas. Se na sua vida está acontecendo problemas e dificuldades, lembre-se sempre que há um Deus que tem um propósito verdadeiro e que os seus problemas, não é que eles vão se acabar num passe de mágica, não. Os seus problemas estão servindo também para você se consagrar mais, buscar mais, prestar mais atenção em Jesus, seguir a Jesus, buscar a verdade dele, ter intimidade com ele. O que está acontecendo com você não é para destruir você, não é o fim, mas sim o começo de um novo ciclo. Assim como aquela Páscoa parecia ser um fim, na verdade ela estava mostrando o começo da libertação dos pecadores, a libertação da humanidade. Então, se volte para Jesus, mantenha os olhos firmes nele, porque ele é o autor da sua fé. E ele é que comanda a sua fé. Ele é que completa a sua fé. Se a sua fé parece incompleta, se você se sente com falta de fé, firme os seus olhos em Cristo, firme os seus pensamentos em Jesus. E você faz isso com a leitura da Bíblia, você faz isso, por exemplo, assistindo nossos vídeos. Aqui a nossa intenção com esses vídeos, esse vídeo, por exemplo, é que as pessoas recebam mesmo este conteúdo primordial, que é o conteúdo que vem aqui das Escrituras, para que as pessoas possam ter luz, ter paz e conhecer o verdadeiro libertador de suas almas, que é Jesus de Nazaré. É aquele que veio e de fato cumpriu os planos de Deus para nós. Ele obedeceu ao Pai para que hoje nós pudéssemos ter um caminho seguro, um caminho verdadeiro. Graça e paz para você.